Boa noite, meus irmãos. Estamos começando mais uma live aqui na Igreja Batista Central de Timon. Nesse momento introdutório, nós vamos ainda aguardar os irmãos chegarem. Então, estamos recebendo alguns irmãos aqui já nesse momento. Irmão Agenor, com a Leda, mais alguns irmãos também, a Florzinha de Jesus já está aqui com a gente, Irmã Hilda. Então sejam todos bem-vindos. A gente está nesse momento introdutório ainda. A gente vamos nos colocando em nossos lugares, né? Vamos puxando a cadeira, sentando, esperando que já a gente comece mesmo. Hoje nós vamos ter uma participação especial com o presidente da Associação dos Diáconos Batistas do Brasil, o irmão Fábio de la Plata. E já a gente vai ter a presença deles, vamos convidar ele para falar sobre a relevância, sobre a importância dos diáconos no ministério da igreja, em todas as áreas que esse ministério tão importante pode ser atuante, pode ser relevante. Já nós vamos falar com esse servo de Deus. Vamos nos aproximar, tomar nossos lugares e já nós estaremos iniciando a nossa live de hoje. Enquanto isso, vamos ficar aqui com a música, né? Nossa conversa hoje vai ter como base Atos capítulo 6, versículo 3b, que fala assim. Nós vamos fazer essa leitura durante a live também, né, quando começarmos realmente. Mas eu vou já adiantando os irmãos. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, aos quais encarregaremos deste serviço se refere aos diáconos. Nós vamos ter sobre estes homens de Deus hoje uma conversa bem agradável. E nós vamos já começar. Seja bem-vindo, Robson, aqui com a gente hoje. Todos os nossos irmãos. A irmã Thaisa, seja bem-vinda. Alcelina também, seja bem-vinda. Vamos já começar, viu? Já são 7h03. Vamos dar mais 2 minutinhos só e a gente vai começar. Irmã Antônia, seja bem-vinda. Já a gente vai começar, meus irmãos. Vamos começar logo agora. Vamos começar com uma oração. Assim que a música termine a gente vai começar, tá bom? Já. Irmã Tamara, seja bem-vinda. Tiane Torres, seja bem-vinda também. O Tamara e o Renan, né, também. Vou chamar o Renan para fazer parte aí, que os nossos diáconos todos têm que estar aqui para participar dessa live de hoje. Uma live especial dos homens, falando sobre o ministério diaconal. Irmã Cris, seja bem-vinda. Ana Cleide, Delaine, a irmã Cidá, sejam todos bem-vindos. Então vamos começar? Começaremos agora com uma oração e logo após eu vou dar uma breve explicação e a gente vai chamar o nosso convidado para estar conosco, né? Oremos. Pai amado, Deus de maravilhas, Deus de bondade, nosso Senhor, eu te peço, meu Pai, que Tu nos abençoe com sabedoria, com entendimento
para realizarmos um bom trabalho, Senhor, debaixo da Tua vontade, somente dela, meu Pai. Nos dá humildade, nos dá sabedoria, nos dá obediência, Senhor, para que em todo momento, seja nos momentos como esse, nos quais nós estamos em quarentena, seja nos momentos nos quais nós tivermos a nossa liberdade plena novamente para pregar pessoalmente o Evangelho, seja no momento que for, que nós como crentes possamos usar todos os recursos ao nosso dispor para pregar, viver, compartilhar, ensinar, divulgar o Teu Evangelho de todas as formas, meu Pai. Abençoa o ministério diaconal, que é um ministério importante nas nossas igrejas, um ministério que tem relevância, que é um ministério bíblico, que faz parte da história do cristianismo, Senhor. Abençoa esse ministério, faz com que ele possa crescer e ser respeitado nas igrejas, faz com que esse ministério possa ser multiplicado em cada igreja, meu Pai, para o nome, para o bom andamento do Teu reino na terra. É o que te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pois, meus irmãos, eu não vi ainda se o nosso participante... chegou. Acabou de chegar, estou vendo ele aqui. Della Plata já está conosco. Nós vamos já chamar ele. Nós vamos fazer novamente a leitura do versículo tema para a nossa discussão de hoje, que é o Atos, capítulo 6, versículo 3, parte B. E eu convido os nossos irmãos todos a abrirem suas Bíblias em Atos, nosso texto base, Atos 6, 3, parte B. Aqueles que encontraram, digam amém. Bora seguir a florzinha de Jesus, que já colocou a referência aí na tela para todos nós, Atos 6, 3, B. Eu vou ler o versículo todo, tá bom, meus irmãos? Diz assim: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Então, meus irmãos, os diáconos são homens escolhidos e encarregados de um serviço todo especial. Serviço que nós vamos ver hoje qual seja a relevância desse serviço, qual seja a importância dele para os nossos dias e, de um modo geral, estaremos aqui entendendo mais sobre ele com a presença do nosso convidado, nosso irmão Fábio Della Plata, que está aqui conosco, e eu vou logo chamar ele para que a gente possa ter a presença dele enquanto eu o apresento formalmente, não é mesmo? Então, Fábio Della Plata, aqui, Plata. Boa noite a todos, nossos irmãos. Olha aí o nosso irmão. Boa noite, irmão Fábio, tudo bom? Boa noite, pastor. Como é que vai? Tudo bem? Prazer estar com o irmão. Tudo bom. A graça e a paz de nosso Senhor ao senhor e à sua família. E a toda a Igreja Batista Capital de Brasília, não é? Obrigado, isso. Isso. Pois, irmãos, o nosso irmão Fábio Della Plata, ele é o presidente da Associação dos Diáconos Batistas do Brasil, está aqui conosco hoje para nos trazer uma palavra sobre a relevância desse ministério que é tão importante para as igrejas. O irmão Fábio Della Plata é administrador de empresas, especialista em gestão financeira, trabalha ao lado do pastor Fernando Brandão, não é? Pastor Fernando Trabalhei aqui na Segunda Igreja Batista do Plano Piloto. Justamente, trabalhou na Segunda Igreja Batista do Plano Piloto em Brasília, durante mais de 10 anos, não foi mesmo? Então, é um homem que tem experiência, que trabalhou com pessoas que são de grande relevância no mundo evangélico, batista principalmente. Foi ministro de administração e de suporte do presidente do Ministério Diaconal. É isso? Lá da igreja, isso. Lá da igreja. Então, nosso irmão, ele é um irmão bem preparado para estar nesse cargo e é um homem que realmente representa os diáconos no Brasil. Hoje nós temos ele aqui conosco e vamos tentar tirar o maior proveito possível desse momento, aprendendo mais sobre esse ministério, mas principalmente vendo a relevância dele para as igrejas batistas, para o andamento do reino de Deus aqui nesse nosso tempo tão difícil. Irmão Fábio, eu tenho um sonho de fazer um evento aqui em Teresina, aqui em Teresina, em Timon, juntando as duas cidades, são muito próximas. E
juntando as igrejas batistas dos 3 campos que nós temos, que é o campo Meio Norte, o campo piauiense e o campo maranhense. Fazer um evento que possa favorecer o trabalho dos diáconos. Seria um grande dia de comunhão batista, um dia no qual nós reuniríamos todas essas igrejas, todas as igrejas batistas, e faríamos uma ceia do Senhor e faríamos uma explicação bem ampla sobre o ministério dos pastores, dos diáconos, que não é só servir a ceia, apesar de nesse dia a gente vai servir a ceia, mas não é só isso. Justamente. A gente vai fazer uma grande ceia e queríamos mesmo que antes disso fossem todos os diáconos, fizessem uma reciclagem, fizessem cursos, e a gente vê que a Associação dos Diáconos tem postado e tem trabalhado nesse sentido também, não é? Tem se preocupado em dar treinamento, e a gente quer mesmo isso para que essa grande ceia ocorra com diáconos conscientes do seu trabalho e da sua relevância. Então, amém. Então, como eu já falei demais, né, porque a noite é o senhor que vai falar, eu queria começar com uma pergunta, a básica, né? Qual a importância dos diáconos nos dias de hoje? Pastor, primeiro eu queria só saudar o senhor, dar parabéns pelo seu aniversário. Foi seu aniversário ontem, que Deus o abençoe. Muitas felicidades. Pastor, o que acontece nos dias de hoje? Muitas e muitas igrejas têm dispensado o serviço do seu ministério diaconal. Isso é algo que nos traz muita preocupação. Quando nós assumimos a presidência da Associação dos Diáconos Batistas do Brasil, em abril do ano passado, uma das coisas que nós procuramos entender, compreender, o que estava acontecendo no nosso Brasil Batista por estarmos tendo esse desapego a esse ministério tão bonito. Infelizmente, o que nós estamos encontrando é que o ministério diaconal tem perdido ao longo do tempo a sua real função. Qual o motivo de nós termos diáconos nas nossas igrejas? Então, eu estou procurando, junto com a nossa associação, resgatar esses valores, essa importância, e mostrar para as igrejas, inclusive na última Convenção Batista Brasileira, lá em Goiânia, eu tive uma oportunidade de falar à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, mostrando para os pastores que estavam ali presentes, a importância do ministério diaconal hoje, no século XXI. E que importância é essa? A importância é, da mesma forma como na época da igreja primitiva, nós verificarmos quais são as necessidades hoje da igreja do século XXI e estarmos atentos a essas necessidades. Muitas das vezes hoje as pessoas têm confundido os diáconos como aqueles irmãos que são os irmãos separados para servir a ceia do Senhor. Mas nas igrejas onde por acaso nós não tenhamos diáconos, ou que os diáconos estejam faltando, o pastor, ele vai olhar para o lado, vai ver aqueles irmãos mais experimentados, vai chamar aqueles irmãos e vai servir a ceia naturalmente, do mesmo jeito. Então não é um serviço para os diáconos, é também para os diáconos, né? Os diáconos devem se preocupar, sim, com a ceia do Senhor, mas não é uma exclusividade servir a ceia do Senhor. Certo. Então vai muito mais, muito além dessa questão. Muito além. Da ceia do Senhor. Justamente. Então, meu irmão, gostaria de perguntar para o senhor também, seguindo aqui o nosso cronograma, que nós temos algumas perguntas para fazer, né? E nós vamos fazendo elas aqui de maneira bem tranquila, bem descontraída, com muita calma. E os irmãos também que estão nos assistindo também podem, de vez em quando, fazer uma pergunta, e as perguntas serão selecionadas, né? Dentro de todas aquelas perguntas que forem feitas, né? Porque são muitas, tem que ser um de cada vez. Então, dentro de todas as perguntas, nós vamos fazer algumas durante a nossa live de hoje. A outra pergunta, os diáconos servem para somente ajudar no serviço da ceia, que o senhor já respondeu, né, essa pergunta. Não é só para a ceia do Senhor, mas onde os diáconos podem atuar dentro das igrejas hoje, além da ceia, como a gente já viu, né? Aonde mais os diáconos podem ser atuantes, importantes e relevantes para o ministério da pregação do evangelho, de tudo que a igreja tem a nos oferecer.
Eu vou pegar um caso recente, o que nós estamos vivendo hoje, nos dias de hoje. Nós estamos no meio de uma pandemia, de uma crise a nível mundial. E aí eu falo para os irmãos, poxa, mas o que o diácono tem a ver com essa questão da pandemia? Eu tenho chamado todos os diáconos do Brasil, aqueles que eu tenho acesso através dos grupos de WhatsApp, das associações estaduais, eu tenho chamado a atenção deles para dois fatores muito importantes. O primeiro deles é o seguinte, é estar ao lado dos seus pastores neste momento de crise, sabendo o que eles precisam neste momento, para estar auxiliando os seus rebanhos, aquelas pessoas que estão debaixo, né, da sua orientação, aquelas pessoas que precisam, né, do seu pastor atuante nesse momento, e como diácono deve estar ao lado do seu pastor nesse momento, fortalecendo o seu pastor. Outra coisa neste momento de crise que nós precisamos também avançar é estar atentos aos nossos irmãos, né, que estão ao nosso lado e que, de repente, estão passando por privação. Privação, às vezes, de questão de saúde, privação de questões econômicas, passando por alguma necessidade de alimento, de alimentação, necessidades financeiras. Os diáconos têm que ficar atentos a todas essas questões para que nós não possamos estar... como é que se diz? Só um instantinho, pastor, eu vou aqui ligar minha energia, e acabou rapidamente, eu estava numa live da Junta de Missões Nacionais, num grupo de oração, e acabou que a energia aqui do celular foi saindo. Mas vamos lá. Então, nós temos que estar atentos a tudo isso. Hoje, nas nossas igrejas, nós temos situações de irmãos que estão carentes de atenção, carentes, às vezes, de uma ligação. E os diáconos têm que estar atentos a isso. Não temos que deixar somente nos ombros do pastor essa responsabilidade. Muito pelo contrário. Nós temos que ser os olhos e os ouvidos do pastor para que estejamos atentos às necessidades daquelas pessoas... Não acredito. Caiu. Eu acho que nós tivemos um problema técnico aqui com o celular do pastor ou do irmão. Parece que deve ter acabado a energia do celular do irmão. Então, acontece, né? Problemas técnicos. Chega a botar a mão na cabeça mesmo. Então, mas não tem problema nenhum. Já ele volta, a gente vai ficar esperando aqui, né? Enquanto isso, eu vou contar para os irmãos um caso que aconteceu que tem a ver com a função dos diáconos. Igreja, que mesmo às vezes, quando nós não somos os diáconos, a gente também pode ajudar, fazer essa função de ajudar, de auxiliar, que tem a ver com o significado da palavra diácono, né? Que ele é um auxiliador, é alguém que vem fazer um serviço, uma diaconia. Então, essa função de ajudar o pastor, de estar atento às necessidades da igreja, é muito importante. E é muito mais, como fala o irmão Fábio de la Plata, né? Fábio de la Plata, como ele falou, vai muito além da ceia do Senhor. A gente, às vezes, tem limitado os diáconos àquele serviço, aquele dia que vai ter a ceia do Senhor. Então, se não tiver ceia do Senhor, não precisa nem ter diácono. Não é assim que funciona. Como eu ia dizendo, há algum tempo atrás, a gente estava, os jovens lá da nossa igreja, Igreja Batista do Bela Vista, no caso, a gente estava fazendo o evangelismo, estávamos indo de casa em casa, e nós encontramos uma família que estava com uma casa, e falaram para a gente também dos detalhes, que a casa estava para cair. Um problema sério mesmo, de estrutura na casa. Lá num bairro perto do Bela Vista, não muito perto, acho que uns 2 quilômetros de distância, lá num bairro saudoso, né, que a gente tem muita saudade daquela época, no quilômetro 7. E lá no quilômetro 7, essa casa estava para cair. E os jovens resolveram tomar uma atitude. E os jovens foram derrubar a casa. Ela estava para cair, nós fomos derrubar. Mas fomos derrubar para construir uma outra casa. A casa era precária, era uma casa de material assim, tipo, acho que é taipa que a gente chama, um telhado, acho que o telhado era realmente de telhas mesmo, mas a construção era muito precária, com adubo, palha, aquela coisa assim meio frágil.
e as chuvas tinham sido muito fortes, a casa estava para cair. Nós derrubamos a casa, pedimos ajuda ao caixa da igreja, o pastor ajudou, e nós reconstruímos a casa daquela família. Então foi uma coisa que eu nunca me esqueci. É uma atitude de ver a necessidade daqueles que estão ao redor e ajudar da forma como a gente puder. Então, a igreja, os irmãos e principalmente os diáconos têm que ter essa sensibilidade de estar olhando a necessidade dos nossos irmãos e atentos para o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer nessa função. Nós temos aqui muitas... o irmão Fábio já voltou e nós vamos chamar ele novamente, né? Vou chamar aqui o nome. Pronto. E devemos estar atentos à necessidade daqueles que estão ao nosso redor. Nós não podemos ficar apenas com essa função. Pronto, irmão Fábio, já estamos de volta. Me perdoe, pastor. Me perdoe, me perdoe. Perdoe, meus irmãos. Tem esse problema, né? Me desculpe. Então, eu estava falando o seguinte, nós temos que estar atentos, então, a todas aquelas necessidades que a nossa igreja hoje se apresenta. O diácono, como eu estava falando, tem que ser realmente os olhos e os ouvidos do pastor. Não tem que deixar sobre os ombros do pastor essa responsabilidade. Não tem que ser o pastor que tem que demandar o diácono, assim, meu irmão, olha, aquele irmão ali está passando por necessidade. Não, nós temos que chegar para o pastor e falar assim, pastor, nós temos essas e essas famílias necessitando de auxílio, necessitando de uma palavra pastoral, necessitando de um auxílio financeiro, necessitando de uma cesta básica. Isso é somente um dos aspectos que nós podemos estar atuando hoje nas nossas igrejas. Muitas das vezes, as pessoas não compreendem que o diácono não é querer se meter na vida das pessoas. Mas no próprio livro de Atos diz que na igreja primitiva que todos se reuniam e tinham tudo em comum. Esse ter tudo em comum, né, nos dias de hoje, significa que nós precisamos realmente conhecer os nossos irmãos, seus anseios, suas necessidades, suas alegrias, suas tristezas, para que nesses momentos nós possamos ser relevantes na vida da igreja do Senhor Jesus. Esse é um dos aspectos voltado das necessidades básicas da nossa igreja, que nós precisamos da presença de um diácono, de uma diaconisa, atento ao que está acontecendo dentro da igreja. É verdade. Pastor, eu queria salientar um ponto no que o senhor falou, sobre a questão também dos pastores ajudarem os diáconos. A gente tem visto que muitas igrejas não têm diáconos mais, não tem ministério diaconal. Os pastores têm optado por fazer, às vezes assim, como o senhor falou no começo, na primeira pergunta que a gente fez, eles chegam na igreja, encontram alguém e dizem, tu vai servir a ceia, tu ou tu, e simplesmente, como limitaram a função do diácono a servir a ceia, limitaram também a não ter diáconos, a usar qualquer pessoa a qualquer momento. Então, uma coisa foi deteriorando a outra. Então, o que nós temos que fazer atualmente é conscientizar também o maior número de pastores da importância do ministério diaconal dentro da igreja. Fazer os pastores entender que o diácono é um braço direito ali. É alguém, como o senhor falou, que são os olhos e os ouvidos para ter sensibilidade e alcance às necessidades que a igreja tem. Nós temos, hoje em dia, necessidades das mais adversas. Necessidades de todos os tipos. E os diáconos podem nos auxiliar muito nisso. Podem fazer com que o pastor e o ministério da igreja sejam potencializados de uma maneira tal a atingir todas as pequenas necessidades e as grandes também. O outro problema que o senhor acabou de falar, a questão da forma como a igreja vê o diácono. Não é? Isso também é muito complicado. Existem igrejas que as pessoas pensam que os diáconos são aquelas pessoas assustadoras que vão ficar ali vigiando, são aqueles olhos que tudo veem, que ficam ali sobre as mentes das pessoas, querendo ver os erros delas. Não é assim, né? Então, tem até antigamente, quando a gente era criança, as pessoas às vezes assustavam. Olha, se você bagunçar na igreja, o diácono vai correr atrás de você. Diziam muito isso e a gente tinha medo do diácono, né? E às vezes diziam até assim, ó,
resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Diziam coisas desse jeito, a gente pensava confundir as duas palavras. Então já cresceu na década de 80, final da década de 80, início dos anos 90, com um momento no qual os pais deixaram de ser os pais. Nós tivemos aquela geração que foram os últimos pais que foram pais e os primeiros pais que são filhos de seus filhos, né? Com essa geração que rompe um paradigma de liderança na cadeia familiar, havendo uma entronização, do reinado dos filhos na vida dos pais, acontece também um medo dos pais de colocarem sobre seus próprios ombros a responsabilidade de criar os filhos. E aí eles começam a projetar em figuras externas uma autoridade que eles não querem para si, mas precisam. E aí colocaram na figura do diácono aquela coisa assustadora. Isso contribuiu para que as gerações, algumas gerações dos anos 90 para cá, tivessem até medo. Isso são 30 anos de história. Isso diminuiu a força do ministério diaconal dentro da igreja. Porque os diáconos ficaram estigmatizados. É isso que eu acho que a gente tem que lembrar. Esse problema digna e fazer os diáconos voltarem a ser importantes, respeitados na igreja. Sim, pastor. Oi, irmão. Eu acredito que essa sua iniciativa é algo fundamental no meio dos pastores, né? É você tirar aquela questão de que o diácono ele quer competir com o pastor. Existe em muitas igrejas, talvez, essa figura de achar que diáconos, famílias de diáconos querem competir com o pastor, ou querem mandar no pastor, né? O que eu tenho insistido e que tenho procurado desenvolver dentro da nossa associação, e nós estamos buscando criar condições para estabelecer um currículo único de formação e capacitação de diáconos para todo o Brasil, para que nós possamos, desde lá do norte e nordeste do país até o sul do Brasil, nós tenhamos e falemos a mesma linguagem quando se fala de capacitação e formação de diáconos, para que fique claro qual que é o papel verdadeiro do diácono dentro da igreja do Senhor Jesus, né? O diácono, ele é servo, ele é chamado para servir. O diácono não é chamado para aparecer. O diácono não é chamado para estar... eu costumo dizer o seguinte, eu não gosto de ficar parecendo papagaio de pirata, aparecendo ao lado do pastor. Eu não quero ficar aparecendo... O diácono não deve ficar aparecendo ao lado do pastor. Muito pelo contrário. O diácono deve estar ali apoiando o seu pastor durante as celebrações, durante os cultos, orando, intercedendo por ele, atento a tudo que está acontecendo, atento às vezes àquelas situações externas, né, que podem estar sendo causadas pelo inimigo para desviar a atenção, né, da pregação da palavra de Deus, estar atento àqueles irmãos que de repente estão passando por uma necessidade naquele momento de culto, está ali sofrendo, chorando. O diácono, a diaconisa tem que ser aquela pessoa que tem que estar próxima. Por isso que eu falo para os irmãos, o trabalho diaconal é muito mais amplo, muito mais amplo. Hoje eu vejo o diácono atuando em várias frentes dentro da igreja. Eu coloquei nós tivemos em Goiânia, eu inclusive estou com a camisa aqui do nosso último congresso, e o tema do nosso congresso foi Diácono sendo resposta. E eu coloquei alguns pontos específicos para que nós pudéssemos estar refletindo. O diácono deve ser resposta na sua igreja para as questões administrativas e financeiras. Isso não deve estar a cargo somente do pastor, mas irmãos devem se capacitar, e aí eu chamo a atenção, diáconos devem se capacitar para estar à frente, né, da tesouraria da igreja, do orçamento da igreja, do acompanhamento do que está acontecendo com as finanças da igreja. Para quê? Para tirar dos ombros do pastor essa responsabilidade. Para, da mesma forma como no livro de Atos, o problema com as viúvas estava atrapalhando a pregação da palavra e a oração, os diáconos, nesse tempo, eles possam também aliviar os seus pastores, né? Para que essas tarefas sejam executadas não pelo pastor, mas pelos diáconos. Os diáconos devem estar envolvidos com a questão das missões dentro da igreja. Contato com os missionários, sabendo qual que é a necessidade do missionário lá no campo,
sendo o intermediador junto com o pastor da sua igreja, para assim, pastor, nós temos nas nossas congregações, no nosso campo missionário, pessoas passando necessidade, irmãos passando necessidade. O diácono é o porta-voz das necessidades da igreja. E ele, além de porta-voz, ele deve ser aquele que vai ajudar o seu pastor a encontrar as soluções, ajudar a sua igreja a encontrar as soluções para a resolução desses problemas. Exatamente. Exatamente isso, pastor, que a gente está pensando, que a gente queria ouvir essa disposição dos diáconos de trabalharem, de fazerem mais. A gente tem alguns irmãos aqui, algumas pessoas já me perguntaram também, se tem previsão para quando se realizará essa capacitação, que o senhor falou sobre a capacitação a nível nacional mesmo, padronizando o pensamento e a função dos diáconos. Então, o que está acontecendo com a energia aqui? Olha só, nós queremos... Pastor, eu estou com um problema de energia aqui, deixa eu ver, minha filha vai tentar me ajudar aqui para ver se... Flávia, vê aqui se está ali bem encaixado ali, por favor, minha filha. Olha só, se eu cair aqui, eu vou entrar no outro celular, no celular da minha filha, tá, para a gente poder dar continuidade. Mas vamos lá. O senhor diz assim, estou aqui, para a gente poder... Então tá, nós estamos fechando essa grade curricular e nós estamos trabalhando junto com o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Nós temos um diácono que é diretor-geral, um dos ex-presidentes da ADBB, diácono Lincoln Araújo, diretor-geral do Seminário do Norte. Nós queremos fechar esse curso, inclusive dar um curso que seja EAD, que seja à distância, para que nós possamos alcançar o maior público possível. Nós estamos em contato com a Faculdade Teológica Batista de Brasília. Também temos um diácono como diretor-geral desse centro de formação de liderança aqui no Planalto Central, onde nós também queremos desenvolver esse curso e que esse curso também seja à distância também, para que nós possamos estar oferecendo esse curso de formação para outros estados. E nós também vamos formar parcerias com as nossas convenções estaduais para levar este treinamento, esses cursos, para as nossas convenções estaduais, né? A ideia que o pastor teve de fazer um grande encontro aí da região é uma oportunidade, de repente, para a gente fazer um curso intensivo. Vamos fazer um curso intensivo para estar aí capacitando os nossos irmãos diáconos, todos aqueles que são chamados para serem diáconos. Eu digo que eu sou chamado para ser diácono. Meu chamado é para ser diácono. Então, eu acredito que muitas pessoas têm esse chamado e devem ser identificadas dentro das suas igrejas, para que as igrejas possam consagrar esses irmãos a este ministério, que é um ministério abençoador. Exatamente, pastor. O dom de servir. É um dos dons do Espírito Santo, o dom de servir. Sim. O senhor falou sobre o curso, sobre esse curso, né, nas regiões, tanto o EAD como o presencial, né, eu acredito que também vai ser o presencial, e sobre a iniciativa que eu estava tentando realizar, de fazer um grande culto de comunhão. Realmente, uma das partes mais importantes seria o curso antes desse grande dia. Porque há alguns anos eu tento entrar em contato com os diáconos também. E nesse momento, graças a Deus, aprove Deus nos ajudar, e deu certo, para que a gente pudesse realmente combinar, e nós vamos entrar em contato com o senhor novamente e vamos combinar esse curso, se for o caso EAD, se for o caso presencial. Isso. E esse dia de comunhão, eu não quero falar muito, porque o dia é para ouvir o senhor falando, mas só fazendo mais um pequeno parênteses, né, porque eu queria aproveitar essa oportunidade. Quando eu falo no dia de comunhão batista, que a gente vai fazer com todas as nossas associações aqui, as convenções regionais que nós temos, Meio Norte, Piauiense e Maranhense, a ideia é justamente essa. E fazer com que ele, nesse curso, antes do dia de comunhão, que as igrejas que não têm diáconos comecem a ter, e esses diáconos comecem a entender a sua responsabilidade, a sua função de maneira ampla, não apenas aquela microfunção da ceia do Senhor, mas pelo menos a gente tem que ter o manual da igreja do obreiro, né? Que divide em 3 mesas, pelo menos as 3 mesas. Sim.
Na verdade, É, a função é muito mais ampla do que isso. Mas se a gente pegar o Manual da isso, Igreja do Obreiro, página 115, se bem me lembro, fala nas três mesas, a mesa da da ceia, viúva, a mesa das da ceia viúvas e a e a mesa do mesa do pastor. pastor também. E é o auxílio Sim, também. Ver o que é que ele está precisando, porque é, o pastor também é gente, né? Tem que ter alguém para isso. saber o que é que ele está sentindo, para ver o que é que ele está Meu, passando. Então, pastor, isso, desculpe lhe interromper, mas eu vou lhe falar uma coisa. Uma coisa que eu amo é o ministério pastoral. Porque o ministério pastoral é aquele ministério de entrega, né? A pessoa, muitas das vezes, ela larga o seu emprego, larga, né, o concurso público, larga aquela sua profissão para justamente estar atendendo a um chamado do Senhor para o ministério da palavra. E eu digo sempre o seguinte, que muitas das vezes nós que somos profissionais liberais, que temos nossa profissão, nós podemos buscar uma colocação no jornal, na internet, nos sites de emprego, né? Não fazer um concurso público, mas não existe um concurso público para pastor. Não existe um classificados de igrejas buscando por pastores. Pastor não é profissão, pastor é ministério. Então, eu respeito muito essa questão do ministério pastoral. E, falando a respeito da mesa do pastor, é algo muito amplo, porque a mesa do pastor não é simplesmente a questão de se está faltando algum tipo de alimento na mesa do pastor, mas é também a questão emocional. Como é que está sendo o acompanhamento emocional do pastor, que leva sobre ele tantas e tantas pessoas, né, sobre os seus ombros, debaixo do seu rebanho, que precisam, né, serem alcançadas, né, através da palavra dele, precisam ter uma palavra especial. A questão de capacitação do pastor. O pastor precisa, os irmãos precisam estar atentos, e o diácono é o responsável por isso, para estar buscando que o seu pastor esteja sempre sendo capacitado, sempre buscando uma melhor capacitação, para que o pastor preparado ele possa atender melhor, servir melhor o rebanho do Senhor, que o Senhor está confiando nas suas mãos. A questão de saúde. Quantas igrejas, né, o pastor às vezes está passando por problema de saúde, a gente só vai saber quando a pessoa está sendo internada, está tendo um problema grave de saúde. O diácono deve acompanhar a saúde do seu pastor. Meus irmãos, trabalho tem muito para o diácono, né? E a gente pode fazer uma pergunta, mas isso aí não podia ser qualquer irmão fazer isso dentro da igreja? Sim, tem irmãos que se preocupam. Agora, nós temos irmãos que devem ser separados para este ministério, para, com isso, eles poderem estar atuando diretamente junto aos seus pastores, junto às suas igrejas, e com isso, ajudando as suas igrejas a desempenhar o papel principal dela, que é de pregação do evangelho de salvação em Jesus Cristo. exatamente, pastor. Nós estamos aqui tendo uma live totalmente especial. O nosso irmão Fábio Della Plata, presidente da Associação dos Diáconos Batistas do Brasil. Para quem chegou agora, né, estamos esclarecendo dúvidas e falando sobre a relevância dos diáconos nos dias de hoje. E agora, continuando, quero fazer mais uma pergunta para o pastor. Quais são as necessidades da igreja para que tenhamos diáconos sendo consagrados nos nossos dias, pastor? Ô, irmão, presidente. Pastor, olha só, nós já, durante a nossa conversa, eu já falei várias situações, né? Mas a questão da consagração de diáconos é porque eu acredito que nós, da mesma forma como os pastores são chamados e são consagrados, né? Não é simplesmente um serviço temporário. O Senhor foi chamado para um ministério, né? E eu costumo dizer o seguinte, que em algumas igrejas o ministério diaconal é chamado de corpo diaconal. Não sei se você já ouviu essa expressão, né? Sim. Mas eu tenho deixado de usar essa expressão, corpo diaconal, porque a igreja do Senhor Jesus é um corpo, não é um corpo? Isso. Né? Cuja cabeça é Cristo. Então nós não podemos ter um corpo dentro de outro corpo. Seria uma gravidez, né? Porque seria uma gravidez ou um tumor, né? Ou algo que estranho, né? Um corpo estranho. Então eu costumo colocar o ministério diaconal como um ministério também semelhante ao ministério pastoral. E nós temos lá em 1 Timóteo 3 os requisitos, né?
para os pastores, para os diáconos, né? São semelhantes, se complementam. E o importante disso é a igreja compreender que a consagração de diáconos é justamente para que esses homens e mulheres de Deus possam estar atentos às necessidades da igreja, às necessidades da membresia da igreja, às necessidades do seu ministério pastoral, do seu pastor ou dos seus pastores, e a necessidade, né, da importância, de sempre lembrarmos da importância da ceia do Senhor, que em muitos lugares tem sido esquecido, tem sido colocado em segundo plano, mas que a ceia do Senhor deve ser tratada com todo respeito, com toda autoridade, com toda importância, por ser um culto memorial tão importante no meio das nossas igrejas, por lembrar, né, da morte, do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pastor, a importância de nós estarmos consagrando homens e mulheres desejosos e chamados para servir, que não queiram aparecer, que não queiram estar com posição de destaque, mas que sejam servos dos servos. Amém. O senhor falou sobre consagração. Eu acho importante a consagração dos diáconos também, no sentido de a gente poder dar colocar as coisas bem claras. Quando você consagra, você entende, quando você se... Dando o exemplo do pastor, quando a gente se ajoelha e os pastores impõem as mãos, nós, a nossa família, naquele momento a gente sente, de certa forma, um peso e uma alegria. Quando a gente vê que é algo de extrema importância, que não é só um cargo, não é só uma pequena função, não é só um momento, é uma coisa realmente importante. Então, os diáconos, eles também precisam sentir essa importância, né? Quando eles começam o seu ministério, eles têm que entender que aquilo dali é algo extremamente sério. Não é uma brincadeira, não é um momento de, agora eu consegui o status que eu queria. Não, é uma função bíblica, biblicamente criada, biblicamente definida sobre o que fariam aqueles homens. Então, é algo de extrema importância para que a gente possa realmente realizar, né, esse trabalho. Então, a consagração é verdadeiramente muito importante. Surgiu uma pergunta aqui, pastor. Existe um canal de diáconos no YouTube, atualmente, da nossa denominação? Sim. Nós procuramos na nossa gestão criar... Nós temos agora um canal aqui no Instagram, nós temos um canal no YouTube, nós temos o nosso Facebook. Depois eu vou passar para o senhor no seu WhatsApp, pastor, na nossa página na internet, adbb.org.br, nós temos todas essas informações atualizadas do mundo dos diáconos, coisas que estão acontecendo, artigos excelentes. Temos muito material lá, nós temos um canal no YouTube, os irmãos podem ver, tem várias mensagens minhas, reuniões que eu fiz, estão gravadas lá, os irmãos podem entrar, e também nós temos lá o nosso contato. Os irmãos que precisarem entrar em contato para saber mais sobre o Ministério Diaconal, os irmãos podem entrar em contato conosco, porque nós estamos à disposição dos irmãos do Brasil Batista para ajudar nas questões relacionadas ao desenvolvimento do Ministério Diaconal. Inclusive, alguns desses links, eu acho que o senhor já até mandou para o meu WhatsApp, né? Então, acho que a Secretaria DOC da Igreja, nesse momento, poderia até pegar lá no meu WhatsApp, no computador agora, e copiar e colar logo aqui, até mesmo nesse momento, porque lá no meu computador tem o WhatsApp, já tem lá, no ponto, ela pode copiar e colar no WhatsApp dela, e depois copiar e colar aqui. E a gente já vai ter durante a live logo as informações, pelo menos algumas, mas o senhor mande as outras, que eu acho que nós não temos tudo. Então a gente vai tentar... A irmã Thaís Caldas já colocou aí, ó, adbb.org.br. E eu queria só... A nossa live aí está contando aí, ó, o presidente da Ordem dos Diáconos Batistas do Estado de São Paulo, irmão Antônio Domene, está participando conosco, irmão Marcelo Cordeiro, da PIB do Rio de Janeiro, está participando conosco, irmão Jorge Murilo, lá presidente da Associação dos Diáconos Batistas no Maranhão, está participando conosco aqui, pelo menos foram os irmãos que eu consegui ver aqui, e são irmãos queridos que têm nos apoiado muito, têm estado conosco nesse trabalho de alavancar o trabalho dos diáconos batistas no Brasil.
Sejam todos muito bem-vindos e nós estamos aqui, somos parceiros de vocês nesse trabalho. Eu, como pastor da Igreja Batista Central de Timon, e todos nossos diáconos lá da igreja, estamos aqui com todo empenho tentando fazer com que esse ministério seja a cada dia mais respeitado e mais difundido dentro de todas as igrejas batistas, né? Porque faz parte. Na nossa declaração doutrinária está previsto a função de diáconos, muito claramente. É uma pergunta de classe de doutrina na profissão de fé de todos nós, né? Todos nós fizemos essa pergunta, ou respondemos. Quais são os dois oficiais bíblicos? Como? Os dois oficiais bíblicos. Justamente. Quais são os dois oficiais da igreja? Dois oficiais biblicamente definidos pela igreja. Aí o pastor pergunta, a gente se treme todo, mas é a pergunta que a gente sempre responde. Pastores e diáconos. Nós temos que valorizar esse serviço realmente e fazer com que continue tendo o trabalho e tendo a relevância e o respeito que deve ter. E, amém. Irmão, se aparecer mais alguém, viu? Se aparecer mais algum dos irmãos que fazem parte da liderança dos diáconos, que o senhor conhece, o senhor pode, a todo momento, dar as boas-vindas a eles. Sim, pode. Tá bom, obrigado. Então, nós temos também a questão de missões. Missões é o coração dos batistas, né? Nós respiramos missões o tempo todo. E os diáconos e missões? Há alguma relação que a gente possa entender e possa ser explicada pelo senhor como algo importante nessa relação entre diáconos e missões? Pastor, olha só, muitas das vezes as pessoas acreditam que missões tem que ficar restrito, né? O promotor de missões, ou aquele ministro de missões, quando a igreja, talvez o tamanho da igreja seja maior. Mas o que acontece, pastor, é que nós precisamos, né, do corpo do ministério diaconal da igreja envolvido com o trabalho missionário. Por quê? Porque na ponta de missões existem pessoas. E onde existem pessoas, os diáconos precisam estar atentos às necessidades dessas pessoas. Nós não podemos deixar que o campo missionário fique a cargo somente da responsabilidade do pastor, do promotor de missões. Nós temos que ser agentes de estar preocupados com os nossos missionários lá no campo, lá na ponta, onde eles estão lá trabalhando diariamente e nós aqui segurando as cordas. Nós precisamos de diáconos atentos a todas as situações da igreja. Não somente a questão, que nem eu falei lá no começo da nossa palavra, o senhor bem lembrou, não só relacionada à questão do serviço da ceia do Senhor. Mensalmente a gente prepara lá os elementos. Não, o diácono vai muito além disso. Nós temos que estar preparados para atender a todas as necessidades da igreja. Todas as necessidades da igreja. E com isso, tirar dos ombros do ministro da palavra, dos nossos pastores, a responsabilidade de estarem sobrecarregados com esses assuntos. O pastor, ele tem que ser aquele que vai se preocupar com a ministração da palavra e com a oração. E os diáconos se esforçando para fazer o máximo possível para estar atendendo às necessidades da igreja. Exatamente. Sobre missões também, semana passada nós chamamos o pastor Evaldo, que é um missionário, que já atuou em vários campos pelo mundo afora de missões nacionais, e nós falamos sobre essa importância de entender que na ponta de missões existem seres humanos, existem pessoas lá que estão passando por dificuldades hoje, que com essa pandemia que está atrapalhando nós que estamos em casa, estamos ao lado da família. Imagine os missionários que estão lá num país distante, passando por dificuldades, sem o apoio de amigos, familiares. O único apoio que eles têm é da Junta de Missões. E a Junta de Missões só tem apoio se nós fizermos missões. Trabalharmos. Se nós fizermos a nossa parte. Então, nós tivemos uma live semana passada falando sobre isso. E nós vamos apoiar missões o máximo que a gente puder. Pastor, fugindo um pouco ao nosso roteiro, eu queria lhe fazer uma pergunta, que é o seguinte: qual seria o perfil do crente que pode assumir a função de diácono nos dias de hoje? Como seria o perfil dele? Que tipo de pessoa a gente pode dizer assim, olha, essa aqui tem tudo para
ter o chamado para... Porque o chamado é pessoal, mas você vê assim que ela se destaca como alguém que possa ser um diácono. Como seria esse perfil? Pastor, eu vou lhe falar uma coisa. Tirando, inclusive, fora o que já está aqui previsto lá no livro de Atos, né, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o seguinte: nós precisamos de homens e mulheres que amem. Que amem. Nas nossas igrejas, nós estamos precisando de pessoas que demonstrem amor pelos seus irmãos, demonstrem amor pelo seu pastor, demonstrem amor uns pelos outros. Então, as igrejas devem ficar atentas àquelas pessoas que transbordam amor, aquelas pessoas que são amáveis por natureza, aquelas pessoas que, independente da situação, sempre têm uma palavra de amor. O diácono, ele deve amar, deve ser pacificador. Nós não podemos ter nos nossos ministérios diaconais pessoas briguentas. Nós não podemos ter nos nossos ministérios diaconais pessoas que não saibam se relacionar. Não podemos ter nos nossos ministérios diaconais pessoas que não saibam ter um relacionamento uns com os outros. Nós precisamos de irmãos no nosso ministério diaconal que sejam pessoas que sejam amigas dentro da igreja. Então, tirando o perfil que nós temos aqui em Atos 6, nós precisamos de pessoas que transbordem amor, né? Que sejam pessoas realmente interessadas em amar, que sejam interessadas em se colocar no lugar do seu irmão, sentir o que o irmão está sentindo, para que com isso eles possam abençoar outras vidas. Amém. Esse é um tema muito grande, pastor, que nós temos muita coisa para conversar a respeito disso. Mas muito boa a sua pergunta. Muito boa. É porque a gente tem algumas pessoas que eu até convidei e disse: olha, irmãos, vocês assistam a live de segunda-feira, por favor, porque algumas pessoas eu quero que elas façam parte do ministério pastoral ou diaconal. A partir desse ano, nós vamos dar o curso do jeito que pudermos, EAD ou presencial, da forma como for possível, e ter alguns egressos no ministério diaconal da Igreja Batista Central de Timon esse ano. Nós já temos um grupo de diáconos que já faz um trabalho, mas nós queremos ter um grupo um pouco maior até. Tem alguns jovens também no ministério diaconal. Então, por isso eu fiz essa pergunta. Irmão, nós estamos chegando no final, nós temos ainda 7 minutos de live, e eu queria deixar aberto agora para o senhor fazer algumas considerações finais, dizer alguma coisa e abrir o coração, né, para todos nós, sobre o que você gostaria de falar agora, nesse momento, sobre essa temática toda. Pastor, eu queria até aproveitar aqui, eu não estou vendo aqui o nome do irmão, mas que está dizendo assim: este momento de pandemia complexo para todos, qual deve ser o comportamento ideal do diácono no que diz respeito à igreja? Conforme eu tinha, inclusive, falado no começo, talvez esse irmão não tenha ouvido, irmão ou irmã não tenha ouvido, mas esse momento é um momento propício para o trabalho do diácono, né? Porque o diácono, ele deve ser aquele, hoje, respondendo diretamente a esse irmão, deve ser aquele que deve estar atento, pegar o rol de membros da igreja, ou pedir para a secretária da igreja a relação dos irmãos com o seu telefone, com o seu celular ou seu WhatsApp, se vocês não têm um grupo da igreja, e estar atento ao seguinte: meu irmão, o que você está precisando? Como você está passando esses dias? Né? Está tudo bem em casa? Estão todos bem? Todos resguardados? Há algum enfermo na sua casa? Então, esse é um dos papéis que o diácono deve fazer nesse momento, inclusive de isolamento. Nós precisamos, estar atentos a toda a membresia da igreja. Juntamente com o pastor, ligar para o pastor: pastor, eu queria orar com o senhor. Pastor, nem que o senhor tiver aí 10 diáconos na sua igreja, que os 10 diáconos liguem para o senhor, perguntando se o senhor está bem. Orando pelo seu ministério, orando pela sua saúde, orando pela sua família. Então, neste momento, um momento complexo, onde nós temos o isolamento social, temos todas essas restrições, nós temos que usar desses meios para estar atentos ao que está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus.
com os nossos irmãos. E nesse momento nós pudemos ajudar, talvez, o irmão que está sozinho, deprimido, precisando de uma palavra, precisando de uma oração, precisando de um carinho. E o diácono é aquela pessoa que pode, nesse momento, estar ajudando a sua igreja dessa forma. É verdade. A gente tem trabalhado nesse sentido, como a Thaisa falou, nossa irmã lá da Igreja Batista Central de Timon, a gente tem feito com que a gente criou um grupo e nós temos feito ligações aos irmãos que estão com problemas, que estão nessa pandemia, né? Principalmente o pessoal do grupo de risco, que aqueles são chamados do grupo de problemas mais sérios mesmo. Mas, pastor, ou irmão, nós ainda temos alguns minutos, né? Nós temos ainda 4 minutos. Então, eu queria só fazer uma última pergunta sobre as mesas, né? Você já falou sobre elas, quais são essas mesas, né? Que são as 3 mesas que nós temos justamente no guia do manual do obreiro, manual da Igreja do Obreiro, né? Justamente. Mas falando sobre essas mesas, nós falamos sobre elas o tempo todo aqui, né? Falamos sobre a mesa do pastor, falamos sobre a mesa das viúvas, né? A mesa dos necessitados, que é representada pelas viúvas, e a mesa da ceia do Senhor. Falando sobre a questão digital, os diáconos, existe uma mesa digital hoje em dia, algo nesse sentido, para que os diáconos possam agir dentro da igreja, atuando como auxiliadores e como parte do trabalho pastoral na área digital da igreja? Sim, olha só, pastor, uma coisa que eu acho interessante nesse tempo, em que nós estamos vivendo aí, basicamente, a nossa comunhão tem sido através da tecnologia, né? Eu tenho procurado incentivar e passar muito material para os diáconos que fazem parte dos nossos grupos, material que as pessoas precisam estudar, estar atentos, né? Essa questão do Instagram, do WhatsApp, grupos de WhatsApp, como você fazer um culto, né? Usando o YouTube, né? Essas coisas todas, o diácono ele tem que estar atento a essas novas tecnologias para buscar auxiliar o seu pastor nesse momento de isolamento em que nós temos que recorrer das nossas tecnologias. Uma coisa importante, e que os irmãos fiquem atentos, é que a Junta de Missões Nacionais tem disponibilizado uma série de materiais para uso do Instagram, do Zoom, né, dessas ferramentas de comunicação online, para que nós possamos utilizar nesse tempo de pandemia, né, nesse tempo de isolamento. Então, eu acredito que o diácono ele tem que estar atento, ele não pode se isolar, ele não pode achar que ele foi chamado somente para servir a ceia, né? Mas nesse momento eles têm que estar atentos a todas as situações da igreja e com isso ser bênção na sua igreja e para o seu pastor. Amém. Pois, irmão Fábio Della Plata, presidente da Associação dos Diáconos Batistas do Brasil, é membro da Igreja Batista, quer dizer, foi membro da Igreja Batista Capital em Brasília. Não, eu sou membro da Igreja Batista Capital. Eu fui membro da segunda Igreja Batista do Plano Piloto, na época em que pastor Fernando também era pastor lá da igreja. Certo, justamente mesmo. É membro da Igreja Batista Capital em Brasília. Certo. Isso. E está conosco hoje, a gente está encerrando. Faltam alguns segundos apenas para a gente terminar essa nossa live. Foi um prazer imenso, foi muito esclarecedor, foi uma live muito instrutiva, edificante para todos nós, que abriu o entendimento de muita gente e que vai ficar, nós vamos guardar essa live, vamos deixar ela como parte do treinamento que vai ser feito lá na nossa igreja, para esclarecimento de todos os irmãos, de qual a função do diácono, de todas essas perguntas que nós fizemos aqui. O material que o pastor treinamento dos diáconos, uma parte dele já me foi passada e eu vou passar à igreja ainda hoje no grupo da igreja, no WhatsApp. Então, muito obrigado mesmo, irmão. Foi um prazer muito grande ter o senhor aqui conosco, respondendo essas perguntas, e nós vamos entrar em contato ainda para mais questões ainda, com certeza. Eu que agradeço, pastor, e me coloco à disposição dos irmãos, e vamos fazer um curso, mesmo que seja online, vamos fazer um curso, tá bom? Deus abençoe. Certo.
Pois até mais. Foi um prazer. Vamos encerrando aqui agora. Eu agradeço a presença de todos que estiveram aqui, os irmãos de outras denominações, de outras igrejas que estiveram, pessoal lá de outros estados, de outros municípios aqui do Maranhão. A todos vocês, muito obrigado e